Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em relação ao retorno com a ginecologista após o exame da esterossalpingografia, né? Um pouco da expectativa e quais serão os próximos passos. Então, desde já, aviso vocês que eu tenho uma gatinha, que está aqui, na verdade, duas gatinhas. Então, se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, alguns ronronares aí no vídeo, é por conta delas. Fora isso, eu tô aqui no meu escritório, que fica de frente pra rua, e então em algum momento pode ter uma moto, algum barulho estranho. O retorno é um momento que gera muita expectativa pro casal, e comigo não foi diferente, mesmo sendo profissional da saúde e mesmo já tendo um pouco de entendimento ali sobre os exames, sobre os resultados. É um momento que gera apreensão, né? Eu já tenho o diagnóstico de baixa fertilidade, e aí o que me cabe no momento é investigar quais são as causas, porque eu sou uma mulher jovem, eu tenho 34 anos, prestes a completar 35, e o meu marido tem 40 anos. Eu já estou há 2 anos sem nenhum método contraceptivo, nunca engravidei na minha vida, sempre me cuidei também bastante, mas é um momento que a gente pensa que a gente vai ser mãe no momento em que a gente escolhe ser mãe. E muitas vezes não é assim que segue o curso da vida, né? Existem aí alguns desafios e nunca, não é uma receita de bolo para todo mundo. E eu acho que esse momento é um momento que mexe muito com a gente. Primeiro, porque você tem ali a expectativa também, né? Às vezes a família, eu acho que isso acaba impactando também até em a gente se sentir às vezes mal. E você começa a ver as suas amigas engravidando. E eu tenho uma situação muito particular. Eu trabalho num hospital público, que eu tenho uma unidade materno-infantil, e daí você às vezes até questiona, nossa, porque tantas pessoas que não querem ser mães, que não querem ter filhos, o tem, né? Muitas vezes, assim, a gente vê uns casos, né, descabidos, sociais, assim, de extrema vulnerabilidade social, às vezes em situação de rua, e aí você vai ver, a mulher já teve 3, 4, 5 filhos. E você fala assim, poxa, sou saudável, me cuido, né? Apesar de estar um pouco acima do peso, a gente cuida, né? A gente cuida da nossa saúde, tá com os exames tudo em dia. E a gente não consegue, né? E não é uma coisa fácil, às vezes, de falar com as pessoas, porque nem todo mundo entende a sua situação. E fora isso, tem situações constrangedoras, né? Então, às vezes, uma festa em família, né? Aqueles memes de final de ano, em que você chega lá pra reunião da família e a primeira pergunta que fazem é: mas quando vocês vão ter filhos? Vocês não querem? E a gente entende a curiosidade natural, mas existem algumas perguntas que eu acho que não devem ser feitas, a não ser que a pessoa se exponha, ou ela expresse isso de alguma forma, né? Porque às vezes você não sabe se a pessoa tá tentando, se não tá, se a pessoa já teve alguma perca em algum momento. Então é ali um limiar muito crítico. E eu já passei por diversas situações em família mesmo, e as últimas mexeram muito comigo, assim,
da pessoa, de eu ser, assim, eu sou uma pessoa extremamente educada, calma e tranquila, e aí da pessoa, sabe, de eu desligar simplesmente o telefone quando a pessoa falou assim, olha, não é assunto que lhe caiba, que lhe caiba. Então, não é fácil, de qualquer forma. Mas vamos lá. Em relação à investigação, como que começou o meu processo, né? O meu processo de tentar engravidar já faz alguns anos que eu não uso anticoncepcional, até porque eu queria mesmo parar, porque eu tomava anticoncepcional desde os 18 anos. E em 2023 eu resolvi parar, né, e deixar por conta, não entrar na loucura de engravidar. Mas se acontecer, aconteceu. Era esse o meu plano. E chegamos em 2025 e nada. Daí eu fiz um convênio no começo do ano e comecei a, de fato, voltar o meu olhar para essa questão, até para entender mesmo quais são os meus planos, o meu planejamento para o futuro, porque eu vou fazer 35 anos daqui a alguns dias e eu tenho vontade de ser mãe, né? E daí é algo muito complicado, que a gente pensa que vai acontecer no momento que a gente quer e não acontece. Então eu fiz o exame da esterossalpingografia, eu já havia realizado outros exames laboratoriais, que não só laboratoriais, mas exames de imagem, que já falavam da minha baixa fertilidade. Então é um momento assim que é crítico, é um momento crítico em que agora eu tenho que de fato agir. E aí a minha ginecologista havia solicitado esse exame em, acho que maio, junho, acho que foi de maio para junho. Eu consegui agendar em julho para setembro, ou seja, foi mais difícil realizar o exame do que de fato o procedimento em si. No retorno voltamos meu marido e eu, até porque além da salpingografia, ai que nome horrível, né, gente? Difícil de falar. Além da salpingografia, a gente também precisava avaliar o resultado do espermograma. A médica que tem me acompanhado, ela é especialista em fertilidade. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar o arroba dela aqui pra vocês. E ela foi muito acolhedora, ela é sempre muito acolhedora, ela já é uma profissional com vasta experiência, né? Já tem alguns anos de carreira voltado para o processo de fertilidade. E daí, em relação ao meu exame, não teve nenhuma alteração, e isso é muito bom. Quer dizer que a minha anatomia não tem nenhuma, nas minhas tubas não tem nenhuma obstrução, que o meu útero também não tem nada ali que possa atrapalhar, né? E ela avaliou o espermograma do meu marido também, que pela avaliação dela está muito próxima ali dos limites, né? Dos limites máximos ou mínimos ali, que seriam os ideais, mas estão limítrofes, né? Que é o que a gente fala quando está muito próximo desses limites ali de referência. E daí o que ela sugeriu no momento seria a FIV mesmo, ou fazer uma reprodução, um coito assistido, seria mais ou menos isso. Que aí você acompanha todo o seu processo de ovulação, isso tudo é feito numa clínica, né, acompanhado. Mas assim, existem as possibilidades, é um procedimento que não é barato. Depois eu posso fazer um vídeo pra gente até conversar um pouco sobre essa questão de valores, porque é um procedimento
que não é barato e que existem ali as possibilidades. Então, para a FIV, no meu caso, para minha faixa etária, ela falou que existe ali uma probabilidade de 50%, né? Então, 50 e 50. E no outro procedimento, que é ali o coito programado, de 20 a 30%. Que não é nada do que eu já não tenha feito, né? Ainda mais quando a gente conhece bem o nosso ciclo menstrual e o nosso corpo. E daí ela passou as vitaminas já para o meu marido e para mim, para que a gente já pudesse ir tomando para melhorar e se preparar. Mas ainda há um caminho a percorrer, porque como eu disse para vocês, é um procedimento caro e tem que ter um planejamento para isso. Não é uma coisa que dá para você chegar e fazer do dia para noite, né? Mas de qualquer forma, no meu caso, aí o mais indicado é a FIV. Ela também deixou muito claro que, como eu não tenho nenhum problema ali anatômico, e o meu marido também não tem ali nenhuma alteração significativa, né, no espermograma, existe uma baixíssima, mas é baixa, probabilidade de que eu possa engravidar naturalmente. Mas, né, já estamos aí há 2 anos. Mas ela me deixou muito tranquila, é uma médica que eu gosto muito, ela consegue ali sanar todas as minhas dúvidas. Como eu disse pra vocês, eu sou profissional de saúde, então eu tenho, acho que mais dúvidas e muitos argumentos ali pra conversar com ela, né? Mas, no geral, acho que é segurança mesmo desse processo. E acho que quem tá passando por isso precisa ter um apoio. Precisa ter alguém para se apoiar, alguém para conversar. Eu tenho poucas pessoas com quem eu converso sobre o assunto e eu encontrei aqui uma forma de conseguir, acho que, colocar isso para fora. E de ajudar outras pessoas também que estão passando por esse processo e que às vezes não entendem os exames, não sabe para que serve. Então, a gente tem ali bastante coisa para conversar, tem muito assunto para desdobrar sobre esse tema e eu acho que é algo que é importante para a gente conversar enquanto mulher, enquanto ser humano. Acho, né, que uma das etapas mais difíceis nesse processo é esse momento de aguardar o retorno ali em relação ao resultado dos exames. São muitas incertezas, porque você não sabe, né? Na maioria das vezes a pessoa não tem ali o conhecimento para entender o que está descrito no laudo e entender os exames. E mesmo eu sendo profissional da saúde, eu também tenho dúvidas em relação a esse processo. Em relação ao exame da Istro, assim que eu vi o resultado, eu entendi que não tinha nenhuma normalidade, né, eu já tenho um pouco ali de habilidade para leitura de exames de imagens e o meu laudo compatível com o exame normal. Porém, o meu marido, ele tinha feito o espermograma e eu tenho ali, eu sei fazer a leitura do exame, mas zero habilidade do impacto disso e de como funciona nesse processo todo. Então, é de extrema importância você ter alguém que consiga te esclarecer e tirar as dúvidas em relação aos questionamentos que forem se apresentando durante essa jornada. E a minha médica, ela tem sido extremamente acolhedora, ela tem acalmado muito meu coração, porque às vezes a gente acha que é um problema em que a gente se sente incapaz, né? É algo incapacitante. E a minha médica tem me trazido muita tranquilidade
em relação a esse processo. Se você também está passando por essa fase ou se sente um pouco perdida com tantos exames e incertezas, esse vídeo é para você, para que não seja uma caminhada solitária e para que a gente converse e fale sobre o tema, para a gente se ajudar. Eu espero que eu consiga ajudar as pessoas que estão passando por esse processo, que muitas vezes pode ser solitário. É uma dor solitária que nem todo mundo entende. E eu quis gravar esse vídeo para compartilhar um pouquinho da minha jornada, para dizer que você não está sozinha, que um diagnóstico, um exame, ele não nos define, ele não define o nosso futuro. E que existe ainda muita coisa pra gente viver e pra compartilhar. E se você quiser continuar me acompanhando nesta jornada e saber aí qual vai ser o nosso desfecho, me segue, compartilha de repente com uma amiga que também tá nesse processo e conta aqui nos comentários como tem sido a sua jornada, o que ela tem representado para você. E se você tiver alguma dúvida em relação também que eu possa ajudar a exames que você já tenha feito ou nomenclaturas, eu também tô aqui disponível, tá? Conta comigo, eu conto com você e estamos juntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.